Olá, meu nome é Victor Hugo Rubiano. Estou muito feliz em estar com vocês hoje aqui neste Congresso dos Heróis da Manutenção 2025. Vou contar um pouco sobre quem sou, justamente para entender e transmitir um pouco de coerência com o que estamos fazendo hoje. Sou engenheiro mecânico. Tenho uma especialização em gestão de projetos de engenharia e um mestrado em liderança e gestão de equipes. Além disso, sou certificado como engenheiro em lubrificação de máquinas pelo Conselho Mundial de Lubrificação de Máquinas e também possuo certificação como inspetor de revestimentos pela Associação de Desempenho e Proteção de Materiais, AMPP, como inspetor de revestimentos nível 2. Hoje estou aqui com vocês, justamente em nome da Associação Espanhola de Lubrificação e Tribologia, como sócio fundador e secretário. Então, dito isso, e apesar de que o tema de inteligência artificial assuste um pouco a nós, que estamos mais acostumados a lidar com a planta e a colocar a mão na massa, por assim dizer, vou compartilhar com vocês um pouco da minha perspectiva desse lado. Por isso, gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação, alguns slides que preparei e que vão me servir de guia para abordar esse tema, sobre o qual tenho refletido muito no último ano nas redes sociais. E trata-se da inteligência artesanal. Então, o que quero transmitir hoje é como potencializar, e aí vemos uma IA ao quadrado, como potencializar a inteligência artificial alimentando-a corretamente ou guiando-a corretamente com o apoio da inteligência artesanal, da expertise. Do que conhecemos na prática, da experiência que acumulamos ao longo dos anos, para realmente tirar proveito desse fenômeno tão interessante que caiu em nossas mãos e que, às vezes, se não soubermos usar, pode ser que não consigamos aproveitar da forma adequada. Então, vamos falar sobre como a inteligência artificial, somada à inteligência artesanal, pode ser usada de forma apropriada para a especificação de graxas lubrificantes em rolamentos. É um delimitado assim tão preciso, especificamente para isso. Já contei quem sou e hoje sou a voz da Associação Espanhola de Lubrificação e Tribologia neste espaço, então vamos lá. O que acontece? A inteligência artificial irrompe na manutenção em todos os níveis, e aqui, mais uma vez, estou descendo 2, 3 níveis de onde ela está e de onde, certamente, pessoas estarão tratando. É uma visão icônica, de cima, e vai impactar o usuário final. Porque, no fim das contas, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento, toda essa inovação não pode permear, não pode transcender na planta, se não contar com essa alavanca, com esse habilitador, que são as pessoas que, no final das contas, executam esses trabalhos na linha de frente. Quero ver como, usando a inteligência artificial, posso construir especificações de lubrificação para a minha planta, criar cartas de lubrificação, otimizar a especificação de lubrificação de qualquer ponto da planta. Acontece que este slide, com o qual vou quebrar um pouco o gelo, não estava planejado e eu não tinha pensado nele inicialmente, mas recebi este post do LinkedIn há alguns dias. E não consegui resistir à vontade de começar quebrando o gelo aqui. Acho que todos nós já percebemos, por exemplo, quando acessamos o LinkedIn, que a IA já está bastante difundida, né? E se consumimos com frequência, sabemos que é fácil perceber quando um post foi escrito muito apoiado em inteligência artificial. Tudo bem, não sou um crítico porque isso nos ajuda a gerar conteúdo, mas depois você pode dar uma olhada na qualidade. O que me surpreendeu é que esse post em particular fala sobre a construção de um mapa de lubrificação. É um post bastante bem sucedido, com muitas visualizações, com muita interação, mas quando a gente afina um pouco o olhar e vê que tipo de mapa de lubrificação, recomendação de lubrificação, especificação de lubrificação foi construído ali, e olha em detalhes, quem tem trabalhado nesse processo de especificar e recomendar lubrificantes percebe que
Nos últimos anos, a gente vê que está meio fraco. Então, eu pego esse gancho para pensar: bom, a pessoa que escreveu isso tem uma intenção muito boa, tem vontade de transmitir informação, mas falta um componente: a expertise da inteligência artesanal. Então comecei a pensar mais ou menos qual prompt, que informação essa pessoa deu. Para essa inteligência artificial, ou como alimentou esse chat para obter essa informação. E eu comecei a usar um exemplo de um caso que recentemente estive analisando, de como seria, vamos dizer, se eu me coloco no lugar de quem ainda não tem expertise suficiente. Então, um prompt que basicamente nos daria uma informação básica, como a que apresentei anteriormente, seria assim: elabore uma especificação de lubrificação para o ventilador de tiragem induzida da caldeira A. Os eixos do ventilador são suportados por mancais SKF SAF 534 com rolamentos SKF 22-234. Se escrevermos isso em nosso chat, qualquer ferramenta que estivermos usando, ChatGPT, Gemini, quais são os nomes deles? Bom, qualquer um deles nos dará um gráfico desse tipo. Vai nos dizer qual é o equipamento, qual é o rolamento, qual é o lubrificante recomendado, quantidade, frequência e observações. É uma abordagem muito boa, sem dúvida nenhuma. É uma recomendação básica, mas todos nós sabemos que, na realidade, seguir essa recomendação provavelmente vai nos dar problemas, porque no mundo real, se prestarmos atenção, vamos perceber que precisamos de um pouco mais de precisão. E é aí que trago à tona algo em que venho trabalhando nos últimos 16 anos, que se chama especificação de lubrificantes baseada em desempenho, onde basicamente pulamos do padrão da recomendação do fabricante, uma recomendação básica, para construir a especificação baseada suportada ou alimentada realmente pelo contexto operacional e ambiental. Dessa forma, corrigir a especificação da graxa, corrigir o método, corrigir a frequência e corrigir a quantidade, pensando não em uma estratégia de lubrificação ditada pelo tempo, mas eventualmente por condição e com mais embasamento na hora de especificar o lubrificante. Por exemplo, neste caso temos um lubrificante. Nos recomendam um lubrificante ou graxa lubrificante genérica, basicamente uma graxa multipropósito. Para a aplicação pode ou não ser uma graxa de lítio com consistência NLGI2 e espessante complexo de lítio, consistência NLGI2 e um óleo base mineral. Nos recomendam com uma viscosidade de óleo base, nos dão uma recomendação, uma quantidade de lubrificante, uma frequência de milhares de horas ou semanas e um enchimento inicial. O que acontece? Por já ter trabalhado com essas aplicações em campo, percebo que aqui faltam componentes. E penso, bom, como poderíamos fazer para melhorar essa especificação? Ou como fazemos para que essa recomendação realmente se torne uma especificação? É uma especificação baseada em desempenho. Essa pergunta surge na planta. Confiaríamos a confiabilidade desse equipamento? Colocamos um equipamento importante, um ventilador, que cumpre um papel importante. E se estamos falando do ventilador de uma caldeira, é um equipamento importante, crítico, porque as caldeiras desempenham um papel fundamental em qualquer processo produtivo. Você realmente confiaria a confiabilidade desse equipamento a essa especificação? A resposta, do meu ponto de vista, é não. Então, por que não utilizamos essa ferramenta e a potencializamos através da inteligência artesanal da expertise? Então, me propus a pensar qual seria o meu papel, como engenheiro de lubrificação de máquinas, para adotar essa ferramenta ou esse processo de especificação com inteligência artesanal. Então, primeiro eu preciso transmitir para a ferramenta conhecimento teórico. Nesse sentido, deveria dizer ou pedir para a inteligência artificial, nesse caso,
que calcule o fator de velocidade, que avalie a viscosidade mínima requerida, que estime o fator kappa e poderia fornecer algumas fontes para que ela faça isso. Algumas fontes reconhecidas ou normas técnicas. Depois, eu teria que fornecer e alimentar com o contexto operacional para que justamente essa especificação seja ajustada às condições reais de operação do meu equipamento. E por último, eu teria que pensar se estou utilizando ou integrando inteligência artificial para a especificação da lubrificação na minha planta. Me fazer as 7 perguntas, os 7 porquês. Por quê? O que vai ser feito? Para quê? Quem vai executar? Onde vai ser executado? Como vai ser implementado? Quais serão os equipamentos que vamos intervir? Respondendo a essas perguntas, talvez eu saiba se devo ou não integrar esse método combinado de inteligência artificial e inteligência artesanal para a especificação dos lubrificantes. Preciso pensar se isso realmente vai me trazer um retorno sobre o investimento. Preciso pensar em quais KPIs estou buscando ao me esforçar para integrar essa tecnologia. E, por último, mitigar ou avaliar o risco, porque pode ser que, se deixarmos toda a tarefa de especificação para uma inteligência artificial, coloquemos alguns ativos em risco se não tivermos critério suficiente para saber por que e como estamos executando essas recomendações, acreditando cegamente no que for inserido ali. E depois, uma vez que validamos isso, é preciso gerenciar a mudança. Veja bem, construímos uma especificação, mapa e carta de lubrificação ajustados às necessidades do equipamento. Construímos uma especificação baseada no CPU. A IA pode determinar esse protocolo. Então, o que eu fiz? Ajustei um pouco o prompt. Não vou ler tudo, vai ficar disponível na apresentação. Mas incluir aspectos-chave, como, por exemplo, posicioná-lo em um lugar, dar a ele um papel específico. Neste caso, um engenheiro certificado em lubrificação de máquinas e fazer solicitações pontuais. Peço, por favor, que calcule o fator de velocidade para esse caso em particular. Antes, não fornecíamos dados sobre a velocidade do equipamento, mas ele nos deu uma recomendação. Agora, especificamos a velocidade de operação. Peço que valide a viscosidade adequada do óleo base, porque pela minha experiência nesses equipamentos, nesses ventiladores, geralmente quando se utiliza um óleo base de viscosidade muito alta, esse é o principal gerador de temperatura. Portanto, peço que revise o fator de camada para ver se está dentro do intervalo específico e se não estamos induzindo aumento de temperatura por conta de uma espessura de filme lubrificante muito alta e, consequentemente, uma fricção fluida. Essa experiência eu compartilho depois, então peço, recomende no espessante base lubrificante, grave MLGI, faixa de temperatura e aditivos necessários, e peço que, por favor, considere uma norma, um padrão já estabelecido, reconhecido e testado para esse procedimento. Por exemplo, DIN 51825. Peço que estime a quantidade e a frequência. Peço que considere as condições reais de operação e eu as forneço. Obrigado. Eu forneço essa informação e depois, se encontrar uma maneira de ajustá-la, torná-la mais enxuta com referências ou normas, padrões como ISO, ASTM, DIN, NLGI e boas práticas dos fabricantes, que também se alimente dessas fontes. O que deve ser entregue? Uma especificação técnica estruturada com dados do equipamento, condições de operação, cálculos realizados, a memória de cálculos, os requisitos do lubrificante e uma recomendação final. E vamos dizer que a cereja do bolo é que incluo fotografias da condição da graxa após alguns meses de operação, porque hoje em dia já conseguem reconhecer um pouco o que está acontecendo ali, alimentados por toda essa quantidade de informação com a qual foram alimentados por essa tecnologia. O que ele me entregou? E o que é maravilhoso, muda bastante, não dá para ver bem aqui pela resolução da tela, mas suponho que verão ao acessar o documento, as memórias ou no próprio vídeo.
mas essa especificação que chamei de IA2, IA2 potencializada ou especificação baseada em desempenho, também suportada por inteligência artesanal, combinando inteligência artesanal e inteligência artificial, me entrega uma especificação e, se eu quiser, um documento com os dados do sistema, com todos os requisitos do lubrificante, e aqui já não foi algo tão básico como recomendar um lubrificante apenas baseado na parte de viscosidade do óleo base, grau em NLGI, mas começa a envolver aditivos. Diz que tipo de aditivos seria ideal que tivesse. Melhora a recomendação da viscosidade do óleo base. Reduz um pouco para evitar justamente o atrito fluido. Envolve, por exemplo, a sugestão de especificar graxas que resistam altamente à lavagem por água, porque eu forneço informações das condições operacionais onde irá operar. Diz, além disso, pelo tamanho do rolamento, pelas condições operacionais, porque assume vibração eventual e também partidas, que no teste de soldagem de 4 esferas, onde se avaliou a resistência à carga do lubrificante, deve haver um nível mínimo, certo? Para garantir que está sendo cumprida uma especificação baseada no desempenho. Então, a recomendação do lubrificante é muito mais robusta e, além disso, nos fornece memória de cálculos-chave, de método e quantidade de lubrificante. Aqui está resumido, mas ele apresenta de forma muito mais detalhada. Os requisitos de montagem e operação também são adicionados por ele. Ele aborda a compatibilidade das graxas e faz recomendações caso seja necessário trocar as graxas e avaliar a compatibilidade. E depois, ele fornece a especificação como um resumo para o departamento de compras e nos sugere alguns passos adicionais caso a gente vá fazer uma mudança para gerenciar esse teste de campo. Então, ele nos deu o que pedíamos e mais, nos abre os olhos, nos dá esse espaço de luz onde podemos, com base na expertise, experiência e inteligência artesanal, complementar e finalmente ter uma especificação muito, mas muito precisa. Como experiência pessoal, e já encerrando, compartilho com vocês. Trabalho há 16 anos com especificação baseada em desempenho. Por muito tempo passei do cálculo manual para o Excel. Com a empresa, desenvolvemos uma ferramenta de lubrificação de precisão. Foram anos de trabalho para chegar ao nível de precisão em uma especificação baseada em desempenho. De repente, surge essa tecnologia e avança, e também posso fazer isso em questão de minutos. Isso é bom ou é ruim? Para mim é bom, porque hoje em dia me ajuda a transformar dados, normas, experiências, estudos de caso, relatórios, em rotinas claras de lubrificação. Eu trago a experiência de campo e ela acelera os cálculos e a documentação. Então, me ajuda demais. Um exemplo do que eu faço é: criei um projeto, um escritório técnico de lubrificação para o meu dia a dia, para as recomendações, o que eu faço toda vez que me pedem uma. Então, você pode considerar um agente, um engenheiro virtual, um estagiário, como quiser chamar, ou um escritório técnico de lubrificação. Minha recomendação é: como há tanta informação na internet, muitas vezes ela puxa informações de marketing ou informações um pouco superficiais para fazer a recomendação. Delimite de onde essa informação vai vir com os procedimentos. Com os padrões normalizados, testados, com os padrões que já funcionam na sua empresa e que já foram testados, com os protocolos e métodos que você já testou e que funcionam para você. E quando você delimita, entrega esses documentos, trabalha cada projeto sobre essa normatização ou sobre essas regras, você vai ter muita consistência na obtenção desses dados e dessa recomendação. E por último, depois de executar cada uma dessas recomendações e sempre contrastar, contrastar e contrastar com casos de sucesso, métodos alternativos, inteligência artificial e, claro, os pilotos,
Dessa forma, você certamente poderá tirar muito proveito e contribuir para todo esse processo de especificação de lubrificantes baseado em desempenho, utilizando essa ferramenta tão poderosa que é a inteligência artificial, mas dando a ela ainda mais potência através da inteligência artesanal, como deve ser, e no final. Tudo isso não saiu do escritório? Já construímos uma especificação maravilhosa. Agora ela se ajusta às necessidades reais daquele equipamento lá na planta. Mas resta a tarefa mais difícil e que precisamos colocar em prática. Pode ser que, com a ajuda da inteligência artificial, tenhamos escrito uma norma e um protocolo muito limpo, muito primoroso, muito específico de como executar a tarefa. Mas quem executa é quem faz a mágica. E se qualquer erro for cometido ali, se não houver treinamento, capacidade, experiência, certificação para executar corretamente essas tarefas de lubrificação e manutenção na planta, então tudo isso que fizemos no processo anterior de construir a especificação não vai ter o valor que deveria. Por isso, logo em seguida, é aí que a inteligência artesanal vai ganhar ainda mais força. É aí que entra o nosso MLT, nosso técnico em lubrificação de máquinas, que é a pessoa que vai colocar em prática, vai levar para a ablação a parte pragmática dessa especificação e vai executá-la. Quando essa pessoa faz isso com o conhecimento adequado, as ferramentas certas, os protocolos corretos e a especificação apropriada, é claro que tudo isso vai se transformar em confiabilidade para a máquina. Então, encerrando, fecho essa participação ou essa breve discussão justamente chamando aqueles que são os heróis da manutenção, dando o devido valor aos heróis da manutenção, a essas pessoas que executam as tarefas, com o objetivo de que, no final, apesar de todo esse boom que temos lá fora com as tecnologias da informação, monitoramento por condição, inteligência artificial, indústria 4.0, continuam sendo o elemento-chave para a confiabilidade das nossas máquinas. Eles são os heróis da manutenção. Então, muito obrigado por me ouvirem hoje. Para mim foi um prazer compartilhar este espaço com vocês.